Olhos Verdes capítulo 11. Naquela noite, o doutor Oswaldo não dormiu bem. A ideia de patrões custearem a faculdade de funcionários lhe parecia uma heresia contábil, um rombo no balanço patrimonial. Acordou decidido a tomar o café da manhã com a família, coisa que raramente fazia, para descobrir o que Dalva e Isabela haviam tramado enquanto ele estava fora, comprando empresas e administrando o patrimônio. Sentou-se à mesa, serviu-se de café forte e observou as duas. Isabela comia uma fatia de mamão, Dalva passava manteiga no pão, em silêncio. Isabela, começou ele, com a voz calculada a traço, eu já escolhi 3 das melhores faculdades do país para você. Direito, administração de empresas ou economia. A decisão agora é sua. Afinal, você sabe que é filha única. Quando eu faltar, você terá que assumir as empresas. Isabela respirou fundo, pousou o garfo e o encarou. Pai, há uma coisa que eu preciso lhe dizer. Aquele combinado sobre a escola pública. Eu fiquei lá por 3 anos. Terminei o ensino médio lá. Oswaldo arregalou os olhos. Virou-se para a esposa como se tivesse levado um soco. Dalva. Que história é essa? Você deixou a menina ficar 3 anos estudando em escola pública? Como é que está o nível de conhecimento dela? Não caiu? Ela não adquiriu vícios, manias, essa mentalidade de pobre, de classe baixa? Dalva manteve a calma, mas a voz saiu firme. Oswaldo, ela está excelente. Tirou notas altíssimas. Não, ela não adquiriu coisa de pobre. Aos finais de semana, íamos ao clube. Os amigos dela continuaram os mesmos. E os novos, da escola pública, são pessoas íntegras, estudiosas. Nada do que você imagina. Como assim ela ficou 3 anos lá? Insistiu ele, com o rosto vermelho. E eu sem saber? Isabela aproveitou a brecha e completou. Tem outra coisa, pai. Eu não quero fazer nenhuma dessas faculdades que o senhor apresentou. Eu quero fazer sociologia. Foi como se uma bomba tivesse explodido sobre a mesa. Dr. Oswaldo levantou-se num salto, derrubando a cadeira. Sociologia? Você enlouqueceu? Isso não é curso, é doutrinação. Você quer trazer a polícia para dentro de casa? Para dentro da nossa casa? Vocês duas traíram a minha confiança. Eu deixei a educação da menina nas suas mãos, Dalva, e é isso que você fez. Dalva também se levantou, enfrentando-o pela primeira vez em anos. Eu fiz o que era melhor para nossa filha, Oswaldo. Eu vi a Isabela florescer. Vi responsabilidade, empatia, senso crítico. Ela não virou uma alienada. Virou uma mulher. E se você tivesse prestado atenção, teria percebido. Mas você só enxerga planilhas. Eu enxergo o futuro, berrou ele, batendo a mão na mesa. Eu construí um império para ele herdar, não para ela questionar. Sociólogos não administram conglomerados. Isabela, com lágrimas nos olhos, mas a voz inabalável, rebateu. E quem disse que eu quero administrar um conglomerado do seu jeito, pai? Quem disse que o seu império é o meu sonho? O senhor nunca me perguntou. O senhor escolheu as faculdades, escolheu a vida, escolheu tudo. Só esqueceu de me escolher para opinar. Eu não criei você para ser ingrata, vociferou Oswaldo, apontando o dedo. Eu te dei tudo. As melhores roupas, as melhores viagens, a melhor vida. E eu sou grata, respondeu Isabela, com a voz embargada. Sou grata por tudo. Mas não quero viver numa gaiola de ouro. Eu quero entender o mundo, pai. Quero entender as pessoas. Quero fazer diferença, não só lucro. Dalva interveio, tentando apaziguar, mas sem recuar. Oswaldo, escute a sua filha. O mundo mudou. Formar pessoas não é prejuízo. É investimento. Ontem eu vi isso com meus próprios olhos. Vi os irmãos do Raimundo, um futuro médico, um futuro advogado, uma futura especialista em ti. Todos ajudados pelos patrões. E sabe o que eles sentem? Gratidão. Lealdade. Isso não tem preço. Sentimentalismo barato, esbravejou ele. Empresa não é instituição de caridade. Se eu começo a pagar faculdade para funcionário, amanhã vão querer participação nos lucros, depois vão querer a minha cadeira, ou vão querer que a empresa cresça junto com eles, retrucou Isabela. Pai, o senhor forma inimigos quando explora. Forma aliados quando educa. Que tipo de liderança o senhor quer exercer? A do medo ou a do respeito? Oswaldo andava de um lado para outro, como um leão enjaulado. Os argumentos o atingiam como farpas. Vocês duas armaram isso. Essa visita à casa daquele rapaz. Foi tudo planejado para me manipular.
Não, pai, disse Isabela, secando as lágrimas. Foi planejado para eu viver. Para eu conhecer a realidade fora dos muros do nosso condomínio. E sabe o que eu descobri? Que caráter não tem CEP. Que dignidade não se compra. O silêncio que se seguiu foi cortante. Osvaldo olhou para a esposa, para a filha, e viu duas estranhas. Duas mulheres que ele não reconhecia mais, porque haviam crescido enquanto lhe contava dinheiro. Sem dizer mais uma palavra, levantou-se da mesa de café da manhã, bateu a porta com força, ligou o carro e saiu roncando o motor, em alta velocidade, como se fugisse do conflito e corresse para a empresa. Enquanto dirigia, com os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante, uma imagem lhe veio à mente e o fez franzir a testa. Lembrou-se de ter visto algo no dedo de Isabela durante a discussão. Um anel. Mas não era de ouro, nem de prata. Parecia feito de casca, de cipó, sei lá de quê. Algo rústico, trançado. Que será aquilo? Pensou, irritado consigo mesmo. O que está por trás daquele anel? O que é que está dentro da Isabela que eu esqueci de perguntar? Mas à noite eu quero saber. Quero saber o que significa aquela casca de árvore no dedo dela. De volta a casa, as duas ficaram se olhando, em silêncio, ouvindo o carro se afastar pela rua. Dalva quebrou o silêncio primeiro, com um suspiro cansado. Ele foi, mas à noite ele vai voltar com mais argumentos. Pode ter certeza. Isabela tomou um gole do café já frio e assentiu. Então à noite a gente conversa mais, mãe. Vamos tentar mostrar para ele a realidade. Com calma, mas sem recuar. Na empresa do Dr. Osvaldo, o diretor Rafael era um homem de visão. Amigo de longa data do Dr. Alfredo, acompanhou de perto a transformação que uma simples oportunidade causou. Foi o Dr. Alfredo quem deu a primeira chance ao Gabriel, irmão de Raimundo. Depois do resultado positivo com Gabriel, que era apenas vigilante da clínica, o Dr. Alfredo começou a dar palestras em várias empresas, mostrando os benefícios que os empresários teriam a investir nos próprios funcionários. A história de Gabriel já era conhecida na área da saúde. Certa vez, uma senhora idosa chegou sozinha à clínica para fazer um exame. Fraca, quase desmaiando na recepção. Gabriel, que estava na portaria, não pensou duas vezes. Pegou uma maca, ajudou a senhora a se deitar, e a levou pessoalmente até a sala onde o exame seria realizado. Teve cuidado, teve paciência, teve humanidade. O doutor Alfredo viu toda a cena. Naquele momento, concluiu que aquele jovem vigilante podia ser um bom doutor. Ele já tinha o principal, o jeito para cuidar de gente. Faltava só o conhecimento. E foi assim que lhe deu a oportunidade de estudar. No começo, Gabriel achou que aquilo não era para ele. Medicina era coisa para gente da elite, pensava. Mas foi convencido. E hoje, já no terceiro ano de medicina, estagiava na própria empresa do Dr. Alfredo, conciliando os plantões com os estudos. Sabendo dessa trajetória, Rafael convidou o Dr. Alfredo para dar uma palestra na empresa de Osvaldo. E o dia marcado foi justamente aquele. Osvaldo chegou à empresa perturbado, depois da discussão no café da manhã. Andava de um lado para outro, sem conseguir se concentrar em nada. Foi quando Rafael entrou na sala. Doutor, hoje teremos uma palestra aqui. É sobre oportunidades que os empresários podem dar aos funcionários. Acho que o senhor vai gostar. Osvaldo bufou. Até aqui já chegou esse negócio. Mas que praga. Mesmo contrariado, foi para o auditório. Não queria dar o braço a torcer, mas a curiosidade, e a raiva, o arrastaram até lá. Dr. Alfredo subiu ao palco com simplicidade. Começou a falar: meus amigos, eu vim de baixo. Já fui sacoleiro, vendendo de porta em porta. Já fui servente de pedreiro, carregando massa e tijolo no sol quente. Conheço o peso do trabalho braçal e o peso do preconceito. Osvaldo ficou inquieto na cadeira. Cada palavra parecia uma provocação direta, mas ele aguentou a palestra até o fim. Ao final, quando abriram para depoimentos, quem pegou o microfone foi Gabriel. Ele estava lá, ao lado do Dr. Alfredo. Ajeitou o jaleco branco e começou: boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel. E tudo isso que está acontecendo na minha vida, eu devo ao meu irmão Raimundo. Se hoje eu posso sonhar em ser médico, é porque ele me fez abrir os olhos para os estudos e nos levou a estudar também. Porque, antes, eu, meu irmão Francisco e minha irmã Cristina, a gente só queria saber de balada. Eu vivia de uns bicos, fazia qualquer coisa para ter um dinheiro no bolso. A nossa casa era toda feia, com chão de barro, telha quebrada.
A gente não enxergava a vida. Fez uma pausa, emocionado. Até que o Raimundo, nosso irmão mais novo, que é deficiente físico e anda de carrinho de mão, despertou a gente. Ele sofreu demais. Foi chacota na escola, apanhou, chamavam ele de tudo, saco de cimento, perna torta, zoiudo. E tantas outras coisas cruéis. Mas um dia ele foi lá para debaixo da árvore, a árvore dele. Eu não sei o que aconteceu lá, naquela árvore. Só sei que ele voltou decidido que queria estudar. E a decisão dele despertou nós três. Hoje eu faço medicina, minha irmã faz TI e meu irmão faz direito. O auditório explodiu em aplausos. Muitos estavam de pé, emocionados com a palavra de Gabriel. Oswaldo saiu do auditório atordoado. As palavras de Gabriel se misturavam com a imagem do anel de casca de árvore no dedo de Isabela, com a discussão do café da manhã, com a casa reformada de Raimundo. Enquanto isso, na casa de Gabriel, a vida seguia. Ele chegava do estágio, cansado, mas relaxado, e encontrava os irmãos. Francisco com os livros de direito espalhados pela mesa, Cristina programando no notebook velho que ganhou da empresa. Dona Raimunda serviu o jantar, e seu Raimundo voltava da roça com a enxada no ombro e o sorriso no rosto. Dois mundos. Duas realidades. E Oswaldo, pela primeira vez, estava no meio do caminho, sem saber para qual lado olhar.